Aqui é o Mestre Neri e vou analisar com vocês hoje a partida da primeira rodada aí do torneio dos candidatos entre Diglire e o Anguião. Então, pessoal, deixe aí sua curtida, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e vamos à análise dessa partida. Então, a partida iniciou com C4, E5, G3, cavalo F6. Aqui também nós temos uma ordem aí bem comum, que no lugar do movimento G3 é jogado cavalo C3, mas é questão de transposições aí. Podemos jogar com cavalo F6, também costuma acontecer essa ordem. Mas na partida seguiu aqui com G3 direto, cavalo F6, bispo G2, bispo G5, D3, roque, cavalo C3, e aqui o Anguião já jogou um C6. Esse já não é um lance tão comum, né? É uma posição muito rica, com muitas possibilidades. Aqui temos cavalo C6, torre 8, etc. O C6 já é para as peças pretas aí, quem sabe jogar em algum D5. E esse C6, estilo numa italiana ali, Rui Lopes, né, que é aquela italiana Gil Pupiano que transforma em posições de Rui Lopes, a gente acaba voltando esse bispo. Só para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando, eu acredito que é bem válido. Vou voltar à posição do zero e passar rapidamente um pouco dessa italiana aqui, só para vocês entenderem. Bispo C4, aí eu vou jogar aqui manobras, vou jogar aqui normal, a defesa dos dois cavalos. E aí o branco acaba jogando aqui C3. Sei lá, roque, vamos dar um exemplo aí, bispo B3. Então aquele C6, ele tem a mesma função desse peão de C3. Quem sabe, no futuro, eu jogo D4, mas também eu garanto a volta do meu bispo. Então eu acredito que essas comparações, né, essa observação aqui na abertura é bem válida. Então voltando aqui ao nosso C6 da nossa partida aqui do Anguião e Diglire. Então o Anguião jogou esse C6, o Diglire seguiu com o cavalo F3. E aí seguiu aqui com D6, né? Estilo que a gente está falando, a diferença é que agora existe um fianqueiro, né? É uma posição diferente, tem um peão de C4, mas as pretas estão usando uma estrutura próxima ali, né? Seguiu o roque, torre 8, e aqui, no lugar do torre 8, também é um lance comum, né? Digamos que uma forma moderna de continuar essa opção com A5. As pretas jogam A5 para bloquear um futuro B4 das brancas, um futuro mesmo, né? E garante a casa A7 para o bispo manter a luta nessa diagonal que mira o rei. Porque vocês vão ver que no jogo, após torre 8, o Diglire já jogou cavalo A4, né? Caçando aí, buscando o bispo das pretas. O Anguião não quer perder o seu bispo, né? Ele não quer perder o par de bispo muito cedo. Tem muita coisa para acontecer na partida para já deixar esse par de bispo aí no ar, né? Então, ele jogou bispo B4, é uma manobra padrão, né, para manter o bispo. Aqui sim a gente vê claramente a função do C6 nessa questão profilática de manter o bispo. Se a gente não jogar C6, provavelmente cavalo A4 e esse bispo aí iria ser trocado por um cavalo, sem um motivo aparente assim que desse compensação às peças pretas. Então o Diglire jogou esse. Existe uma partida referência também, foi jogado aqui com cavalo A6, cavalo toma C5, cavalo toma C5, D4, peão toma, cavalo toma D4, bispo G4, pressionando ali o ponto E2, torre 1, dama D7, tem mais coisas aqui da partida, nessa partida aí referência, mas vamos ver só até aqui está com igualdade. O grande detalhe dessa linha, as pretas até conseguiram aí um cavalo numa casa
forte, está agindo no centro, mas o branco tem um par de bispo. Então, acredito aí que o Wang prefere, no lugar de jogar esse cavalo A6 aí, cedendo o par de bispo, ele prefere tentar manter o bispo dele. Com bispo B4 e após A3, bispo A5, B4, bispo C7. O par de bispo está aqui passivo, mas futuramente ele pode jogar muito, né? Estilo aquelas posições de Ruy Lopes ou da italiana aqui, Gil Pupiano, que eu acabei de mostrar. O Digliri jogou E4 e agora sim ficou uma posição a la Ruy Lopes, né? Ficou uma posição a la Ruy Lopes, aquelas manobras que tem de cavalo A5. O grande detalhe, né, o ponto engraçado dessa posição é que nós entramos em uma posição de Ruy Lopes com cores trocadas, porque esse tipo de estrutura, esse tipo de plano é utilizado pelas peças pretas na Ruy Lopes. E aqui o plano está sendo usado pelas brancas. E a diferença é que há um fianqueto aqui que não é muito comum, né? Mas também existe lá na Ruy Lopes da mesma maneira. Então ficou uma posição bem curiosa. Acabou transpondo para uma Ruy Lopes de cores invertidas, né? Muito, muito curioso isso aqui. Após o E4 do Digliri, que define bem essa estrutura de peões, o Wang joga A5, ameaçando peão toma, né? Ameaçou A para o B4. Vamos lá, vamos fazer um lance de brancas aqui de espera só para ver a real ameaça das pretas. Se eu jogar um lance muito inocente ali, passei a vez como um H3, um lance perdedor, as pretas jogariam peão toma. Se recapturar o material, a torre está solta lá em A1, B5 e as peças pretas ganhariam vantagem decisiva, né? Ganhariam vantagem material. O cavalo não pode sair e vai ser ganho aí, né? Vai ser capturado. Se peão toma, continua o cavalo caindo. Então, esse lance do Wang é bem ameaçador. O Digliri jogou bispo B2, defendeu lá sua torre, tirou essas ameaças táticas. O Wang jogou cavalo A6, pressionou o ponto B4, né? E esse avanço fica até meio que obrigatório, esse avanço em B5. E aí seguiu peão, tom, peão, peão, tom, peão. Abriu a coluna C, eu acredito que é bom para os dois jogadores em si, mas melhor para as pretas que estão um pouquinho mais restringidas. E cavalo C5. Nesse momento, esse lance também é um pouco meio que forçado, essa troca. E digamos que ela é muito favorável às pretas. Porque após cavalo, toma cavalo, D por C5, nós temos o ponto D3 super enfraquecido. E aqui nós temos a primeira debilidade clara da posição, que é o peão de D3. Digliri joga com A4, reforça o ponto B5 e dá uma atividade, né, para quem sabe a torre também defender esse ponto, né, D3. A torre poderia jogar por C1, etc., né, sem problemas, mas ganha a opção A3 também. E aí o Wang jogou bispo G4, seguiu aquela ideia de torre A3. E aqui cavalo D7, lance muito bom das pretas, cavalo D7. Uma das suas ideias é tanto deixar a possibilidade de F6 para o peão de E5 ficar bem protegido, ficar bem sólido, quanto a interessantíssima manobra do cavalo via F8 E6 mirando a casa D4, que é um ponto poderosíssimo das peças pretas. A casa fraca, né, essa casa fraca porque não existe peão branco para expulsar a eventual peça preta que for para essa casa. Então a casa D4 é um ponto débil, assim como o nosso peão de D3 aí também é outro ponto débil. O cavalo D7 foi um lance bem legal. O Dig jogou H3, bispo H5, mantendo o bispo, dama B1, já tira do raio de ação. Dama B1 tem alguma ideia aqui também, pode querer jogar algum B6 aí das brancas. Mas aí
O Anguião já jogou B6 e eliminou completamente essa possibilidade. Cavalo D2, o branco também está procurando aí posicionar suas peças em casas mais poderosas. Cavalo F8, as pretas começam aquela manobra que eu tinha falado. E aí o Dig propôs troca de bispos. Eu acredito aí que o bispo branco nesse momento já não é mais aquela peça muito forte, né, no início lá da partida, porque após o movimento E4 o bispo está na mesma cor, né, de vários peões seus, e 2 peões centrais, os peões da dama. O que isso nos indica? Nos indica que esse bispo de G2 é o famoso bispo mau, né? Bispo que tem peões, né, ou a maioria de peões das casas da sua cor, né? Então o bispo é de casas brancas, a maioria de peões estão em casas brancas. Isso vai fazer esse bispo ter seu raio de ação limitado. Então, após F3, o Anguião jogou dama G5, acho que foi uma forma bem legal de defender o bispo F3, que está ameaçando ali capturar o bispo H5, meio, né? Tocou no bispo, e aí dama H5, se o branco tivesse capturado, dama toma já exercendo pressão, né? Então seria algum ganho de tempo aí, alguma forma de ativar as peças pretas mais rápido. O Dig não tomou, jogou H4, encostou na dama, dama G6, dama D1, 2 ataques aqui sobre o ponto H5, troca forçada, dama toma e o Anguião jogou agora H4. H4, além de dar uma fixada na estrutura branca, o branco perde uma possibilidade de G4 e atacar, perde possibilidade de H5. O branco tem algumas ideias, esse lance elimina essas possibilidades. Tem também aquela ideia de se o peão está na cor oposta, meu bispo vai piorar o bispo do adversário, que o bispo é de casa preta. Então pode piorar um pouquinho esse bispo das pretas, que é um bispo bom, e o meu é o bispo mau. Os peões são da cor do meu próprio bispo. Então H5 tem algumas funções, alguns conceitos por trás dele. E aí, essa dama F5 agora que foi jogada do Digley é uma forma aí de levar a partida para um final, que ele acredita que se as pretas tomassem, teria sim uma compensação, teria coluna aberta, teria a casa E4, e aí aquele peão de D3 ele teria uma compensação por ele. Mas as pretas não são obrigadas a tomar a dama F5, jogou torre de AD8, trocou as damas, cavalo toma, rei G2, F6 de forma muito sólida, para não ficar peças, né, escravas aí da defesa do peão. É melhor pôr um peão, essa é a melhor defesa. De vez colocar peças, de vez ficar deixando um bispo, ficar deixando um cavalo, ficar deixando uma torre. Então, deixou a defesa para a estrutura. O branco jogou cavalo C4. E agora rei F7, vamos levar o rei também. Bispo C1, apoiando um possível F4. Torre D7, com a ideia clara de dobrar e fazer pressão. E aqui o Digley jogou F4. E esse lance ele é uma forma de buscar iniciativa e ele pode ser um tanto duvidoso ao mesmo tempo. Uma variante que eu recomendo seria a variante com rei F3, torre de D8, rei E2, duas defesas sobre o ataque D3, seguido de cavalo F8 e cavalo E3, e o branco também está buscando boas casas para o seu cavalo. Assim como as pretas também vão buscar aqui boas casas para o cavalo dela. Aqui após F4, por que eu considero um pouco duvidoso? A posição branca não é ruim, a posição está equilibrada, está igual aí. Mas após F4, o branco cria mais pontos débeis na sua posição. Vamos fazer uma análise aqui de pontos débeis aqui. O branco tem D3 fraco, A4 não é atacável no momento, mas é um alvo sim, né, das pretas.
bem de leve, mas é um alvo. Ou seja, 2 pontos, assim, possíveis pontos de ataque. Digamos que D3 é o único. As peças pretas teriam aí como único ponto débil bem claro B6, mas bem tranquilo, bem defendido. E às vezes as brancas teriam que ter calma, não ter pressa, e realmente as brancas perceber que não dá às vezes para forçar, jogar uma posição dessa para ganhar. Jogar lances mais tranquilos e buscar um empate aqui seria um resultado natural. Movimento como F4, após peão toma, bispo toma, cavalo toma, G toma. Agora nós temos D3 fraco, H4 também e aquela remota ideia também A4. Ou seja, aumentou as fraquezas. E aí após toda essa troca, o Wang Yan ainda acertou um lance que foi muito bom, o F5. F5 tem que dar uma exclamação, porque inicialmente ele pode aparentar ser um lance fraco. Eu estou dando para as brancas um peão passado apoiado, mas o Wang Yan tem total aqui controle, sabe que o peão está bloqueado. Se o peão passado apoiado é bloqueado, às vezes ele pode se tornar uma debilidade. Então, aqui nós temos agora F4, H4, D3 e A4 como pontos atacáveis para as peças pretas, enquanto as brancas têm só o ponto B6. Então é muitas coisas para o branco ficar defendendo ao mesmo tempo. A posição ainda está bem equilibrada, está bem igual, mas as chances de vitórias começam a balançar, né, em direção às peças pretas. As pretas começam a ter um pouco mais de possibilidades. Fica mais difícil para o branco jogar com precisão e acertar todos os lances. O Wang Yan jogou um outro lance muito bom, que foi Torre 6. Também coloquei uma exclamação nesse lance, por quê? Porque não existe a coluna E aberta, porque a coluna E está fechada devido a esse peão passado aí apoiado pelo peão de F4. Mas com Torre 6 ele acha uma coluna aberta. Agora sim, após Rei F3, Torre G6, a torre em G6 está na coluna aberta. Isso é um conceito. Então a torre passou adiante a estrutura de peões. Essa torre está sim numa coluna aberta. Essa torre está na coluna semi-fechada, batendo em D3, ou seja, as torres pretas estão bem ativas nesse momento do jogo, enquanto as torres brancas estão exercendo papéis passivos. A torre de A3 completamente defensiva, a torre de F1 não está tão defensiva, mas não está lutando por uma coluna por nada. Então foi bem interessante, então esse lance F5 foi bem legal, seguido desse Torre 6, Torre G6. Como eu falei, o branco tem muitos pontos a defender e de repente as pretas têm muitas peças ativas, né? As torres estão ativas e isso vai gerando problemas e problemas para as brancas. Digli jogou cavalo E3, tentou bater no ponto F5, facilmente defendida com o bloqueio do rei. O rei em E6 agora está numa excelente casa, defende o ponto F5 e defende o possível avanço do peão. Aqui as pretas bloqueiam com a melhor peça possível para essa posição, que era o rei mesmo. Torre D1, o Digli começa a pensar em fazer alguma ruptura. Bispo D8, mirou o peão. E mirou o peão de H4 e aqui Digli jogou torre A2. Se toma, né, se torre toma, se bispo toma, né, toma o peão, teria aqui alguma coisa com torre H2 e problemas. Então as pretas não tomaram, jogaram torre D4 e novamente peças ativas. Torre numa coluna forte, torre em D4 pressionou os pontos. Digli jogou cavalo C2, o Wang Yan jogou torre D5. E eu acredito que seria sim uma das melhores opções, até quem sabe forçar uma repetição de lance. E o empate estaria de ótimo tamanho aqui para as brancas. O que o Digli nesse momento jogou cavalo E3, torre D7, né? Ou seja, ele jogou a linha ali tecnicamente para empatar
mas o Wang não quis repetir lance, logicamente, jogou torre D7. E aqui passou a última oportunidade de empate, que seria com o movimento D4. Abrir a posição nesse momento era fundamental para manter a igualdade do jogo, através de torre para D4, torre para D4, C para D4, cavalo C2 bateu no peão, e após rei D5, única forma de defender o material, cavalo toma D4, rei por D4, torre D2 cheque, e as brancas vão recuperar o seu material. E tem agora igualdade, porque a torre branca também está bem ativa dessa vez, e ela vai sim conseguir criar vários problemas às peças pretas, né? Então as pretas não tem mais aquela vantagem toda de estar batendo em 4 pontos atacáveis contra 1, 2, né, que as brancas tinham de ataque. Dessa vez a torre branca tem muitas ideias aqui, setas chegam a ficar confusas aqui pelo número de possibilidades, mas é só para mostrar que dessa vez a torre está bem ativa e que os pontos fracos aqui das pretas são alvos agora mais fáceis para as brancas. Então essa seria a variante para conquistar, né, pelo menos o empate da posição. Mas o Digli não jogou D4, ele jogou torre de D2. É meio que passou a vez, aguardou os acontecimentos. Ele apostou que esse lance não era tão poderoso. E o Wang tomou o peão de H4, torre G2, e aí ele foi surpreendido com torre G4, sacrificando a qualidade. Torre G4, lance exclamação fortíssimo. Se segue cavalo por G4, segue aqui movimentos como F por G4, 2 peões passados aqui para as pretas. Então vai ser muito difícil o branco combater esse tipo de posição. O branco ainda jogou torre H2. Ele meio que recusou a aceitar a qualidade. Mas após aí G6, e aí ele acabou aceitando. E após cavalo toma torre, F toma, rei E3, bispo E7, tirou da ameaça simplesmente, o bispo está bem ativo. Torre C2 para mirar alguma coisa em C4 aqui. Após o movimento H4 do Wang, fazendo o primeiro avanço aí dos 2 peões passados das pretas, o Digli abandonou. Aparentemente é um abandono muito precoce, muito cedo, mas vamos ver aqui possíveis variantes mostrando por que realmente as brancas abandonaram. Nesse momento, se as peças brancas jogam lances como torre de H, D2, tentando, quem sabe, alguma coisa com D4, né? Tem que tomar seus cuidados, né? Então, bispo C5, etc. Simplesmente aqui, o preto pode jogar algo como H3, né? O peão começa a andar. Não adianta tentar usar o rei, jogar o rei aqui para trás, porque se o rei volta, além de ter bispo cheque, o preto pode jogar alguma coisa com o rei F5, está caindo aqui o ponto F4. Como eu falei, o rei aqui não adianta muito, ele vai virar algum alvo, algum problema, está tendo alguma coisa como G5, torre D4, ou seja, a gente vê de forma clara que as pretas vai entrar na posição branca pouco a pouco, né? Então essa aqui é uma forma, bispo H4 é outra, e aí fica difícil se o rei vai lá para frente defender, ele vem para cá, né? Então fica um pouco complicado. Vamos jogar rei G1 e aí G3. Temos aquela regra, né, que 2 peões na cesta passada, geralmente fica muito difícil para uma torre defender. Acredito que para parar esses peões aqui, só com um sacrifício mesmo de torre. Então, as pretas vão pouco a pouco entrando na posição e vai acabar ganhando aí alguns peões que são muito importantes. Então, apesar do abandono ser muito precoce, dá para ver que as pretas realmente possuem aí uma boa vantagem. Então, pessoal, essa foi a nossa partida
número 1 aí do Diguilira vs Wang Yan. Wang Yan conquistando aí uma vitória muito importante para quem quer ser aí um dos possíveis desafiantes do Carlsen. Vitória de peças pretas ainda, é uma vitória mais difícil, né? E em breve aí nós vamos ter o outro confronto, né? Wang Yan de brancas contra o Diguilira. E vamos ver aí o desenrolar do torneio. Então espero que vocês tenham gostado aí. Deixe sua curtida e seu comentário. E até o próximo.